falar um pouco mais sobre as dimensões. Nas últimas aulas nós estivemos falando sobre as 3 dimensões primárias, o 3, 6 e 9, e depois as dimensões do meio, que a gente chamou do meio, não é? Onde a gente tinha o fim, o início e o meio, onde a gente tem a dimensão 1, 2, 4, 8, 7 e 5. Agora a grande questão que fica é, como é que essas dimensões de fato influenciam na nossa vida? Por que é tão importante entender o que são dimensões e como é que elas influenciam na nossa experiência, na nossa realidade? Porque só assim a gente consegue ter uma ideia mais clara do que está realmente acontecendo aqui nessa grande simulação, nessa grande matrix, ou naquilo que você quiser chamar. Porque a grande verdade é que quando a gente entende que absolutamente tudo foi pensado, absolutamente tudo foi calculado, você entende que tudo tem uma determinada ordem, uma determinada forma, uma determinada proposição para que aquilo aconteça, uma determinada configuração para que aquilo possa surgir daquela maneira. E é por isso que a base das bases para a gente entender tudo isso é entender que a forma de construção do multiverso, da grande consciência cósmica, é através desses padrões. Esses padrões que resultam numa determinada configuração da realidade, que resultam numa determinada forma de compreender como é que as coisas podem acontecer. E por isso nós temos as nossas 9 dimensões primárias. E eu digo que são as 9 dimensões primárias por quê? Porque são os 9 primeiros padrões que construíram a ideia do algo. Os 9 primeiros padrões que se combinaram de uma determinada maneira para que outras coisas pudessem surgir. Por isso, mesmo que existam infinitos números, nós temos várias combinações desses números que a gente vai chegar em milhares, milhões, bilhões, trilhões, etc. Sempre é combinação desse conjunto. Por isso, esse conjunto aqui é o conjunto primário. Ok, mas se esse daqui é o conjunto primário, onde é que nós temos o zero? O zero, gente, é uma representação daquilo que seria a ausência. A representação daquilo que é vazio. Só que aquilo que é vazio nunca existe totalmente, porque para que exista um vazio, algo precisa de observar aquele vazio. Algo precisa de imaginar aquele vazio. E se existe algo ou alguém capaz de imaginar o vazio, então existe presença nesse vazio. E se existe presença nesse vazio, ele ocupa espaço. Se ele ocupa espaço, então ele existe, de alguma forma. E eu sei que isso fica tudo bastante confuso, mas a grande questão aqui é a total ausência, o vazio total, está acontecendo ao mesmo tempo que o infinito. Ao mesmo tempo que todas as coisas estão acontecendo, absolutamente nada está acontecendo. O zero em si é apenas uma representação dessa ausência, assim como o infinito é a representação dessa totalidade. Totalidade essa que é infinita. O que leva a gente aqui ao nosso primeiro grande paradoxo, que é o vazio e a totalidade são uma coisa só em perspectivas diferentes. São uma coisa só compreendidas em 2 extremos diferentes. Tanto um como o outro não existem sozinhos. Para que o vazio total exista, a completude total também precisa de existir para comparar as 2 possibilidades. Nós entendemos que são a mesma coisa compreendida em 2 pontos de vista completamente opostos. Mas um não existe isoladamente do outro. Por isso, para efeitos matemáticos, o zero, o infinito, os números irracionais, todos eles precisam de existir, precisam de acontecer para que a gente consiga entender todas as nuances desse infinito, dessa totalidade que é o nosso universo. No entanto, para que a gente comece do básico, para a gente entender como é que tudo começou a acontecer, nós começamos pelos 9 primeiros passos, os 9 primeiros padrões, aqueles que nos dão a ideia inicial e principal do que é essa realidade. Por isso nós temos aqui a primeira dimensão, que é a dimensão da consciência. Vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes que tudo e o todo é mental. Absolutamente tudo no universo é mente. E é essa mente, essa consciência que está observando viver e ser alguma coisa. E a grande questão aqui é que essa consciência, essa premissa do mundo imaginário está existindo intrinsecamente em todas as coisas.
intrinsecamente em todas as possibilidades e em todas as formas de existência. E é a partir dessa possibilidade de imaginar, essa capacidade de imaginar algo de uma determinada forma, de imaginar, observar alguma coisa, observar uma linha de raciocínio, é aquilo que nos permite ser conscientes, que nos permite ser seres inteligentes, fruto dessa grande inteligência. Por isso, recapitulando as nossas aulas anteriores, nós temos o 9, que representa a totalidade e o vazio simultaneamente. Nós temos o 6, que representa a sensação de existir. E nós temos o 3, que é o espaço de criação, o espaço onde a sensação de existir acontece. Ao juntar esses 3 elementos, a sensação de existir num espaço de criação, onde o todo observa o tudo e o nada, cria-se a consciência, a possibilidade de imaginar, a possibilidade de criar novas coisas, a capacidade de desenvolver linhas de raciocínio, de imaginar coisas diferentes, de criar todo tipo de conceitos, todo tipo de mundos, todo tipo de sensações, todo tipo de coisas que vocês possam imaginar. Tudo aquilo que a gente imagina, mesmo que não exista aqui, nessa realidade aqui, no nosso presente, ela existe em algum lugar. Nós estamos buscando de algum lugar. E esse lugar de onde nós estamos buscando é essa consciência que está inerente a tudo e a todos e em todas as possibilidades. Porque tudo está interligado. Na geometria, quando nós falamos sobre dimensões dentro da geometria, nós temos a dimensão 0, que seria representada pelo ponto, onde aquele pontinho não pode sair daquele lugar. Na primeira dimensão, nós temos esse ponto se replicando infinitamente numa mesma direção, criando a reta, criando essa possibilidade infinita de ir continuamente numa mesma direção. E essa capacidade de criar um conjunto de possibilidades que estão conectadas umas com as outras numa mesma linha, é tal linha de raciocínio, é tal possibilidade de criar a consciência. Por isso vocês estão entendendo que tudo isso são ideias muito abstratas, que a gente precisa de entender como é que cada coisa está explicando uma coisa só? De formas diferentes, esses pontos, a representação da reta na primeira dimensão é a representação dessa linha de raciocínio, a representação dessa possibilidade de pensar, essa possibilidade de ser consciente. Porque, novamente, o 0 é a representação dessa ausência. A dimensão 0, dentro da nossa geometria, é representada por aquele ponto. Um ponto que está ali representando aquele início, representando o ponto de partida. E na primeira dimensão, a partir daquele ponto de partida, você começa a se desdobrar em partes até criar uma linha, uma reta que será infinita. Já na segunda dimensão, nós temos a dimensão da dualidade. E a dimensão da dualidade é onde a polaridade passa a acontecer, a polaridade passa a existir. E lembrando que todas essas dimensões surgiram ao mesmo tempo, simultaneamente. Essa ordem que eu estou explicando para vocês é apenas para que fique mais lógico de compreender, mais fácil para nós conseguirmos desmistificar aquilo que é necessário. Só que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Fora dessa perspectiva em que a gente está, todas essas coisas ocorreram simultaneamente em camadas diferentes e de formas diferentes. Mas, voltando aqui para a nossa linha, na primeira dimensão, nós temos essa primeira consciência, o momento em que a linha de raciocínio surge, onde a inteligência começa a acontecer. E então surge a dualidade. E o que é a dualidade? A dualidade é o momento em que a polaridade passa a existir. A luz se subdivide da sombra. A energia feminina se subdivide da energia masculina. A energia positiva se subdivide da energia negativa. Ou seja, para todo tipo de coisas que possam existir no universo, passam a existir dois polos opostos dessa mesma coisa. Os dois polos opostos dessa mesma coisa servem apenas para observar os dois extremos de uma mesma ideia, os dois extremos de uma linha de raciocínio. E no momento em que você tem esses dois extremos, é como se você pegasse essa quantidade infinita de linhas
que existiram na primeira dimensão, e na segunda dimensão você tem a sobreposição de várias linhas, de modo a criar um plano infinito. Esse plano que seria a representação da separação entre a luz e a sombra. Mas por que existe essa representação da separação? Porque sem a polaridade, absolutamente nada seria observável. Nós não poderíamos experimentar nada. Nós não poderíamos identificar o que é prazer e o que é dor se nós não pudéssemos comparar uma coisa com a outra. Nós não poderíamos saber o que é ser mulher ou o que é ser homem se nós não pudéssemos comparar as duas coisas. Nós não poderíamos saber o que é luz e o que é escuridão se nós não pudéssemos comparar as duas coisas. Em tudo, em absolutamente tudo no multiverso, existe em polaridades, existe em dois polos opostos, para que o algo seja observável, para que a possibilidade possa ser observável e possamos interagir com aquilo. Na terceira dimensão, como a gente já falou, nós temos o espaço de criação. E por que eu falo espaço de criação? Porque a terceira dimensão, ela não é só a criação em si, e ela também não é só e apenas o espaço em si. Ela é o conjunto das duas coisas. É na terceira dimensão que as coisas passam a ter uma localização. Elas passam a ter um espaço para existir, um espaço para serem experimentadas. No entanto, em cada caixinha de possibilidades, apenas um conjunto de coisas é possível de ser visível, é possível de ser perceptível. Que é aqui que a gente entende o que está acontecendo nesse espaço de criação. Geometricamente falando, nós vamos ter aqui a percepção de altura, largura e profundidade. É aqui na terceira dimensão que nós conseguimos ter essa percepção de profundidade e de ter objetos à sua volta, de ter um espaço que é físico. Isso porque, na prática, nós poderíamos imaginar que nós temos aqui o plano da segunda dimensão, todos eles novamente empilhados uns nos outros, vários planos infinitos empilhados uns nos outros, de forma a criar um espaço com altura, largura e profundidade, que toda a possibilidade passa a estar acontecendo. No entanto, aquilo que está acontecendo não é apenas o objeto em observação. A não ocorrência do objeto, a não permanência, a não existência também está acontecendo no mesmo espaço de criação. E é aqui que as coisas começam a ficar confusas, porque aqui depois nós entramos para a quarta dimensão para entender o que é o tempo. A dimensão do tempo. E o que é a dimensão do tempo? É o local, é a dimensão, é o pilar aqui dentro dos 9 pilares onde o movimento passa a ocorrer. Na consciência não existe movimento em si, aquele pilar, o pilar da consciência não é o movimento. No entanto, ele existe em simultâneo com o tempo, porque em cada nova ocorrência, em cada novo pensamento, está ocupando um novo espaço, observando a sensação e o pensamento em um outro prisma, em um outro ponto de vista, e para que isso aconteça, ele está percorrendo um espaço e um tempo. Isso para vocês entenderem como tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Só que o que acontece? Todas as informações de todo o nosso multiverso, de todo o nosso universo, está organizada de uma determinada forma. Está organizada com uma determinada coerência, num determinado padrão. E o tempo é aquele que vai ditar esse ritmo, que vai ditar a forma como esse padrão vai acontecer, a forma como esse padrão será experimentado. Porque, por exemplo, imaginem o seguinte: aqui na primeira dimensão nós temos o primeiro pensamento, a primeira possibilidade de imaginar. No momento em que essa possibilidade de imaginar começa a acontecer, ela se polariza em duas partes, onde a gente tem a luz e a gente tem a sombra, onde a gente tem os extremos opostos dessa possibilidade. Depois aqui na terceira dimensão, onde a luz se separou da sombra, aqui na terceira dimensão essa luz ela se fragmenta um pouco mais e se divide em cores, em determinadas tonalidades. Ou aqui também a gente pode imaginar que na dualidade temos o som e a ausência de som. Aqui na terceira dimensão nós temos o silêncio e as notas musicais.
todas as notas musicais que são possíveis ser audíveis. Aqui na quarta dimensão, nós temos a possibilidade de ouvir esse som, a possibilidade de criar uma melodia, a possibilidade de pintar um quadro, a possibilidade de encarar o início, meio e fim de cada linha de raciocínio, o início, meio e fim de cada possibilidade imaginada, o início, meio e fim de todas as coisas que foram pensadas. E por que essa possibilidade de início, meio e fim passa a ocorrer? Porque sem essa sensação de existir início, meio e fim, não existe experiência. Sem experiência não existe movimento. Sem movimento tudo é estático no universo. Por isso aqui o tempo, ele acaba por criar um equilíbrio entre todos esses pilares, todos esses padrões, para que exista um equilíbrio entre a sensação de existir e a possibilidade de criação, para que exista um equilíbrio entre a experiência e a possibilidade da experiência. E geometricamente falando, como é que funciona o tempo? Nós, na quarta dimensão, vamos ter a repetição infinita dos espaços de terceira dimensão. Em cada espaço de terceira dimensão existe uma pequena diferença entre o quadradinho do lado, entre o espaço tridimensional do lado. Porque é como se em cada caixinha de 3 dimensões existe ele cristalizada todas as possibilidades que podem ocorrer naquele local. Ou seja, aqui na quarta dimensão nós temos a repetição infinita de todos os espaços de terceira dimensão. Todos os espaços de terceira dimensão comportam todos os conjuntos de possibilidades que podem ocorrer. Agora, é aquele que está experimentando o tempo, aquele que está observando a realidade, que está em movimento. É aquele que está experimentando existir. E é aqui que nós vemos o movimento acontecer. Essa é a forma como esse observador desse personagem percorre o espaço para que ele experimente o tempo, para que ele experimente os ciclos de início, meio e fim. Só que em cada espaço de 3 dimensões existe uma cópia quase exata à realidade do lado, para que a experiência aqui na quarta dimensão seja coerente, seja justificável, tenha essa sensação de linearidade. Caso contrário, a gente estava pulando de corpo em corpo, completamente diferentes entre si a todos os instantes. Ou seja, uma hora você é humano, uma hora você é animal, uma hora você é pedra, outra hora você é ar, e você não consegue ser uma coisa só. É aqui no tempo que essa experiência começa a ser mais organizada, para que a experiência tenha uma coerência, porque tudo é como se fosse uma música no nosso universo, como a gente já falou nas aulas anteriores. É como se fosse uma melodia que está tocando de uma determinada maneira. E o tempo organiza essas melodias, organiza as frequências, organiza as vibrações, para que as coisas tenham uma determinada ordem, uma determinada lógica, para que a experiência seja aparentemente linear, para que a experiência do observador, principalmente aqui na terceira dimensão, tenha essa coerência. E eu digo principalmente aqui nessa dimensão porque, fora da terceira dimensão, nas outras dimensões, nós não temos uma ligação direta com cada realidade tridimensional, porque nós temos a sensação e a percepção de ser tudo ao mesmo tempo. Já temos um conjunto de possibilidades muito maior. É claro que em cada camada maior será o nível de percepção, mas aqui, neste local, neste momento, no nosso corpo, neste mundo de 3 dimensões, nós temos um determinado conjunto de regras, um conjunto de conceitos que definem a realidade tridimensional nesse mundo, e a todos os instantes nós estamos passando por cópias quase exatas para que a experiência de continuidade aconteça, para que pareça que tudo aqui é linear e para que a gente sinta o corpo em movimento. Porque o corpo, na verdade, ele é apenas um conjunto de possibilidades que está cristalizada. Aquilo que está em movimento é aquele que está experimentando o tempo na quarta dimensão. E quem é aquele que está experimentando o tempo na quarta dimensão? O tal observador, aquele que se subdividiu em todas as possibilidades para poder experimentar a existência. Aquele que chamamos de Deus. Mas por hoje é isso, meus amores. Na próxima aula a gente vai falar das dimensões posteriores
a gente vai falar um pouco mais sobre como é que tudo isso está relacionado, como é que isso tudo está organizado, para que a gente tenha cada vez mais clareza sobre como é que a realidade foi construída.